Boa noite, está no ar o Milênio Notícias, edição da noite desta quinta-feira, 27 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. Secretaria de Obras de Porto União continua com o concerto na Pátria Landel de Moura. Comutran encerra reuniões de 2014 e Pastoral Universitária realizações na Uniuf. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa noite. Veja agora as notícias pelo país. O preço das passagens de ônibus em São Paulo podem aumentar de R$ 3,00 para R$ 3,40 a partir de janeiro de 2015. O valor está congelado desde janeiro de 2011. Desde então, a Prefeitura paga um complemento de R$ 1,6 bilhão para as empresas. Se o reajuste for aprovado, esse subsídio vai cair para R$ 1,4 bilhão por ano. E a Prefeitura conseguiu uma vitória na Justiça. Considerou legal o reajuste de IPTU previsto para 2015. 20% para imóveis residenciais e 35% para os comerciais. 2 novos casos de estupro dentro da Faculdade de Medicina da USP foram denunciados hoje na segunda audiência pública sobre o caso. Agora já são 8 relatos de abuso sexual registrados nos últimos 2 meses. O Ministério Público pediu para a diretoria da faculdade divulgar até a semana que vem os repasses de verbas para entidades estudantis e requisitou imagens de shows realizados na USP. Um policial militar morreu e outro ficou ferido após ataque de criminosos a uma viatura na madrugada em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles faziam patrulhamento de rotina quando os bandidos passaram num carro e atiraram. Foi o segundo caso em 2 dias. Na segunda-feira, um militar da Vila Kennedy foi sequestrado, torturado e morto em Bangu. Nos 2 casos, ninguém foi preso. O sistema da Polícia Federal de autorização de viagens de menores sem os pais mudou. Antes era preciso a autorização impressa dos pais e um adulto responsável tinha que estar presente na hora do embarque. Agora o passaporte terá uma página específica, onde os pais assinam a autorização e não precisam estar presentes necessariamente. E esse documento também vai constar no sistema da Polícia Federal. Agora veja as notícias pelo mundo. Há um mês do Natal, o presidente da Venezuela cortou pela metade os preços de produtos eletrônicos. Soldados tiveram que controlar a multidão que formou filas para comprar eletrodomésticos com 50% de desconto numa rede de lojas tradicional de Caracas. A promoção de Natal faz parte de uma estratégia do presidente Nicolás Maduro para reduzir a inflação anual de 60% e reconquistar popularidade. O país depende de importação, enfrenta escassez de produtos básicos, além de problemas como a alta criminalidade e protestos populares. Os Estados Unidos registraram protestos em 175 cidades contra a justiça, que inocentou o policial que atirou e matou um jovem negro que estava desarmado. Em Ferguson, onde Michael Brown foi morto, a manifestação teve atos de vandalismo. Em Minneapolis, um motorista avançou contra a multidão e atropelou uma mulher. Mais de 150 pessoas foram presas. O procurador-geral do país disse que vai continuar uma investigação federal independente sobre o caso. Também hoje foi divulgado o vídeo que mostra policiais matando um menino de 12 anos a tiros no domingo. O garoto estava com uma arma de brinquedo numa praça pública. Um participante de um reality show nos Estados Unidos virou paramilitar na cidade síria de Kobani. Joshua Bell, de 28 anos, integra um grupo formado por ex-soldados americanos e europeus que combatem o grupo Estado Islâmico. Joshua ficou famoso depois de participar de um programa em que tinha que sobreviver 21 dias pelado numa selva. Conforme o clima-tempo, amanhã o tempo vai ser abafado nas cidades irmãs. A máxima pode chegar aos 28 graus. Vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Para sexta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima poderá atingir os 16 graus. Para sábado, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima poderá atingir os 14 graus. Para domingo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 14 graus. E depois do intervalo, obras na rua Padre Landel de Moura, em Porto União, seguem esta semana.
A TV Milênio mostrou na segunda-feira o problema que alguns moradores da rua Padre Landel de Moura estavam passando. Além da falta de iluminação na rua, não há galeria de água, o que causa um grande problema quando chove. A casa da dona Marlene era a que estava com mais problemas. Com a água que não escoava de seu terreno, se formou um buraco de quase 3 metros embaixo do muro. Ontem, o secretário de Obras de Porto União, Rui Breyer, informou que o que estava causando o problema era uma infiltração na caixa de passagem de água fluvial. Na casa da dona Marlene foi feita nova concretagem na caixa e ainda mais 4 concretagens em outras caixas que apresentaram o mesmo problema no bairro. E a Pastoral Universitária realizou ao longo deste mês diversas ações dentro da Uniuv para aproximar mais os alunos da espiritualidade. A Pastoral Universitária realizou ao longo deste mês diversas ações dentro das instituições parceiras com o foco de evangelização. Nós entendemos que dentro da instituição de ensino superior, nós, profissionais, professores, funcionários, os alunos, dentro da instituição nós trabalhamos muito com o intelecto, né, na produção do conhecimento. Mas o intelecto, o raciocínio lógico, o conhecimento, ele não está dissociado da pessoa. Se nós, enquanto pessoas, não estivermos bem, nós também não conseguimos produzir. E faz parte da pessoa essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Então, por isso, dentro da instituição, com a pastoral universitária, nós procuramos também trabalhar isso com os funcionários, com os professores, em especial com os alunos. E nós, como professores e principalmente como educadores, sempre nos preocupamos muito com a formação do nosso jovem. Porque esse jovem de hoje que está aqui conosco, amanhã será o líder, será o responsável por tantas empresas, por tantas atividades. Então nós queremos inculcar nele o objetivo de colocar a parte física e a parte espiritual andando juntas, trabalhando juntas, como um educador gosta de fazer. Os alunos se reúnem uma vez por semana dentro das instituições Unespar, UNC, Uniuv e Uniguaçu na hora do intervalo para orações. Os grupos trazem a palavra de Deus para dentro dos estudos. E é um momento de oração, um momento de sentirmos a presença de Deus, agradecermos a Deus pelo nosso dia a dia. Acho que é tão importante nós colocarmos Deus em qualquer momento da nossa vida, momento principalmente no nosso estudo dentro da nossa faculdade. Creio que seria um grande desfalque numa faculdade sem ter um grupo de oração. Pela importância que, para mim, como pessoa, um grupo de oração faz na nossa vida, eu creio que, desde o começo da minha graduação, a gente já tem esse grupo de oração. A gente já convive com essa espiritualidade, com essa família que a gente cria dentro de uma faculdade. E para uma das coordenadoras da pastoral, professora Faena Portor Batiu, que a pastoral é muito mais que encontros semanais do grupo de orações. É a criação de laços para uma longa caminhada espiritual e humana. A nossa fé nos coloca todos como irmãos, batizados, filhos de Deus, e todos com a mesma dignidade, sem esses critérios ideológicos, econômicos, políticos e outros que a sociedade em geral delimita. Então, para os coordenadores da pastoral e para os cristãos firmes na fé, essas outras coisas se tornam bastante secundárias. O importante é que as pessoas sejam solidárias, amigas, que sintam umas às outras com carinho, que tenham ideais comuns, que a comunidade toda, os municípios vizinhos, todos tenham a ganhar, que as mães, os pais que mandam os filhos de longe com sacrifício, tenham de volta as pessoas equilibradas, harmoniosas. Então, para nós o que importa é isso, Um trabalho bom, tanto na área acadêmica como na área de formação, de equilíbrio religioso, espiritual. No próximo bloco, como o TRAN encerra reuniões de 2014. O Comutran em Porto União realizou nesta semana a última reunião deste ano. Ontem, o Conselho de Trânsito de Porto União, Comutran, realizou a última reunião do ano e com algumas pautas aprovadas. Nós tivemos aqui um pedido de uma solicitação de uma lombada na rua Francisco Fernandes Luiz, no bairro São Francisco,
Esse pedido não foi aprovado, pois a via é de terra, não tem pavimentação. Então é impossível, as normas, né, como o TRAN, enfim, não é permitido que você faça uma lombada em via não pavimentada. Não tem como você sinalizar essa lombada. Então essa solicitação não foi aprovada. Uma outra solicitação é a supressão de uma vaga de estacionamento na Rua Expedicionária de Mundarrabar, esquina com a Rua Cidadão José Lona, no bairro Santa Rosa, para dar maior visibilidade dos veículos que cruzam a Rua Expedicionária. Então, a princípio era um bicicletário que nós íamos implantar, mas foi colocado aqui, até o Ivan, né, que faz a sinalização, né, ele faz parte do conselho, e colocou que o problema é a questão do bicicletário em si, a parte física, né, a parte metálica do bicicletário, que nós estamos agora com uma certa dificuldade. Então, ao invés do bicicletário, vai ser suprimida a vaga e vai ser feito um estacionamento para moto. Outra solicitação que estava na pauta foi feita pela empresa Piedade. Eles sugeriram um estudo para abrir um canteiro na Rua Coronel Bellarmino com a Getúlio Vargas, que dá acesso ao terminal urbano. A própria prefeitura, né, já respondeu, né, a empresa que não é favorável, né. O conselho também não é favorável, não aprovou a solicitação, porque nós estaríamos criando ali naquele ponto um conflito maior ainda. Então, um cruzamento, né, de várias vias, e nós estaríamos atrapalhando e prejudicando e complicando mais ainda o trânsito naquele local. Então, essa solicitação não foi aprovada. O Conselho também aprovou a construção de lombadas próximo às esquinas da ABB, para evitar que motoristas corram demais por ali. Outra lombada vai ser implantada na Rua 10 de Novembro, no distrito de Santa Cruz. Os pedidos agora vão ser encaminhados para a administração e algumas medidas já vão ter início nos próximos dias, outras no início do ano que vem. A próxima reunião do Conselho só vai acontecer em fevereiro de 2015, na última quarta-feira do mês. Fique agora com o quadro Dicas do Momento. Olá a todos, obrigado. No Dicas do Momento de hoje falaremos sobre a economia do consumo de água. Vejam. Chegando o verão, a gente sempre recomenda, primeiro, o uso consciente e racional da água, né? A gente evita falar em economia porque as pessoas precisam fazer uso da água, mas que usem racionalmente. Então, quais são as dicas? Não lavar a calçada com mangueira, usar a mangueira como se fosse vassoura. Varre e lava com o balde, ou se precisar até com a mangueira, mas não esguichando, como se varrendo a calçada, né? Isso é uma fonte de desperdício muito grande. Uma outra dica que a gente faz, pessoal, sempre manter a regulagem da sua válvula da descarga ou da caixa de água reguladinho, porque também muitas vezes as pessoas não percebem que está vazando, né? Isso vaza 24 horas por dia e acaba jogando água fora, desperdiçando uma água que de outra maneira podia ser utilizada. Também solicitamos, pessoal, fechar a torneira quando vai escovar os dentes, né, pela manhã, vai fazer a barba. Isso ajuda bastante a economizar ou a gastar menos água. Evitando os desperdícios é o melhor remédio. Obrigado por você acompanhar o quadro Dicas do Momento de hoje. Até uma próxima oportunidade. O Milenio Notícias edição da noite termina por aqui. Obrigada pela companhia e nós voltamos com mais notícias para você amanhã ao meio-dia. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens que nós passamos nessa semana ou no mês passado, pode entrar no nosso site tvm.tv.br. Agora toda a nossa programação está online. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.